Dito isso, a questão do liberalismo e do conservadorismo vai ser analisada pela Hannah Arendt como ela estando relacionada à própria modernidade. E aí a gente precisa entender que a Hannah Arendt ela faz uma leitura do que seria a modernidade no sentido da filosofia política, do que seria a crise da modernidade também. E ela é uma filósofa que sempre busca fazer as distinções mais adequadas para a análise dos fatos. Então, quando ela aborda o liberalismo e o conservadorismo, por mais que eles sejam, de certa forma, antípodas, ela vai perceber que ambos estão inseridos dentro de uma concepção de história que é a concepção moderna que ela tenta rever, que ela tenta reconsiderar. Esse historicismo marcaria tanto o liberalismo quanto o conservadorismo. E como ambos fazem uso de conceitos, de categorias como progresso, como decadência, ou seja, como eles estão afeitos, como eles estão, de certa forma, presos a essa concepção historicista, eles não teriam conseguido alcançar a sutileza da distinção necessária nas formas de governo. Então, a Hannah Arendt chama atenção para a necessidade de se distinguir o que seria um regime autoritário do que seria um regime totalitário. Porque uma coisa é a supressão das liberdades políticas numa ditadura, por exemplo. Outra coisa é a supressão total da espontaneidade humana no totalitarismo. Então perceba que a Hannah Arendt ela mostra o totalitarismo como um fenômeno novo, como um fenômeno que não se explica pelas categorias que já são conhecidas, que já eram conhecidas da filosofia política. Então, vamos pensar que essa categoria de história, ela pode ser usada como uma leitura, da perspectiva política da seguinte forma: ou apontando para o passado, ou apontando para o futuro. Uma leitura conservadora, digamos assim, ela justifica a manutenção do poder, ela justifica o status quo pela própria perenidade, pela própria manutenção dessa coisa no tempo. Então, a história, tal como ela decorreu, acabaria justificando um estado de coisas. E a autoridade é um conceito, é um elemento muito caro, muito importante na perspectiva conservadora. De modo que, todas as vezes em que a autoridade ela perde terreno, o conservador enxerga aí uma tendência ao totalitarismo. Então vamos ver uma perspectiva progressista, que seria uma perspectiva antípoda, oposta ao conservadorismo, ela aponta para mudanças e ela aponta muito para a perda de autoridade. Percebe isso? Essa perda de autoridade é enxergada pela mentalidade conservadora como uma tendência ao totalitarismo. Agora vamos para o liberalismo. O liberalismo tem muito caro na sua visão de mundo a ideia de progresso e, obviamente, a ideia de liberdade. Então, a história ela justifica esse modelo, no qual a liberdade ela precisa ser sempre ampliada, ela precisa sempre ser preservada, de modo que o liberal vai ver em toda perda de liberdade uma tendência ao totalitarismo. Ora, ao fazer isso, ao ler a realidade dessa forma, não se alcança a originalidade do fenômeno, não se alcança a peculiaridade do fenômeno totalitário, que não é simplesmente uma diminuição de autoridade e não é simplesmente uma diminuição da liberdade. Essas duas chaves de interpretação políticas, que é o liberalismo e o conservadorismo, elas nos mostram o quê? Elas nos mostram que nós estamos diante de uma crise da liberdade e uma crise da autoridade.
Mas essa crise da liberdade, ela acontece também nos países livres. E essa crise da autoridade, ela acontece também nos regimes autoritários. Você percebe que é importante essa sutileza e essa distinção para que seja entendido o momento de eclosão do totalitarismo, que é algo sui generis. Esse momento, né, de crise, de perda da tradição e da autoridade é também interpretado pela Hannah Arendt. E como é que ela faz essa análise? Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que há, às vezes, um mal-entendido sobre o real significado de autoridade. Autoridade, ela vai nos explicar, é um conceito que não surgiu politicamente senão em Roma. Ela vai mostrar que ali na experiência grega, você tinha a questão da autoridade não no âmbito político, mas, por exemplo, na esfera da vida privada, numa relação do pai com a sua família. Mas na experiência política mesmo, os gregos não conheciam a autoridade porque o que eles conheciam era aquela relação entre iguais, né, dos homens da polis, e aquilo que não era essa relação entre iguais, que era a tirania. Mas numa tirania você não tem também a autoridade. O que você tem é uma deturpação de um regime político que se assemelharia àquela relação do senhor com o escravo, onde o déspota, né, onde o tirano, ele trata os súditos como se fossem seus escravos. A autoridade, por sua vez, é uma noção na qual a obediência ela é imediata pelo fato da própria hierarquia existente entre as partes. Por exemplo, uma relação entre pai e filho é uma relação na qual a autoridade se manifesta. E ela se manifesta sem violência, pela sua própria existência. A relação de professor com aluno é uma relação de autoridade, que ela não pressupõe o uso da violência. O que ela está dizendo é que no âmbito político, essa ideia de autoridade, ela só aparece em Roma. E em Roma, você tinha uma separação, né, entre autoridade e poder. Você tinha uma máxima que é o poder é do povo, mas a autoridade é do Senado, digamos assim. Com a decadência do Império Romano, com o fim do Império Romano, essa perspectiva política ela é herdada pela Igreja Católica. E a Igreja Católica herda essa distinção no sentido de que o poder é o poder do imperador, mas a autoridade seria a autoridade de Roma, né? A autoridade do Papa. Quando, mais um momento à frente, você tem a separação, né, entre o Estado e a Igreja, você tem como consequência a perda da autoridade no âmbito político. Entende? Porque você tem aqui autoridade e poder. Quando você tem o Estado soberano e ele se dissocia da Igreja, é como se ficasse só o poder e perdesse a autoridade. E aí a gente está dentro de uma crise da autoridade. Isso é importante por quê? É importante porque essa crise da autoridade, ela é um dos elementos de uma crise maior, de uma crise mais generalizada, porque ela é como se fosse a ponta do iceberg de uma crise da tradição, de uma crise da própria razão, da crise da modernidade de um modo geral. Então, a gente sabe que muitos dos pensadores contemporâneos falam na tal da pós-modernidade, né? Que na modernidade teria havido uma crise da racionalidade. E a Hannah Arendt vai mostrar que 3 pensadores, né, foram os mais, digamos assim, argutos no sentido de enxergar essa crise, né, e de se colocar como se fosse no momento final dessa crise, que teriam sido Kierkegaard, Nietzsche e Marx. Esses pensadores não podem, porém, ser culpabilizados pelo que aconteceu depois. O que aconteceu depois é que seria a brutal ruptura. Que brutal ruptura é essa? É justamente o advento do totalitarismo. O que é que a gente está querendo dizer com essa exposição? É que
o totalitarismo, ele brota de uma situação abissal, né? Uma situação, para usar uma linguagem nietzschiana, né? Uma situação de niilismo. E esse niilismo, essa crise existencial, essa crise espiritual, essa crise racional, essa crise política, ela é, digamos assim, suplantada pela emergência dos regimes totalitários, que é como se ocupassem aquele espaço, né, através do terror e da ideologia. Então, esse momento de interpretação da crise, ele é importante para situar o advento do totalitarismo e mostrar que o totalitarismo é algo que emergiu de uma crise da tradição e que realmente a gente ainda está nesse momento, né, digamos assim, de vazio, né, de niilismo, e que por isso é necessário ter cuidado, porque todo o interesse da Hannah Arendt é o interesse de compreender o que aconteceu, de compreender o totalitarismo para, obviamente, impedir que aconteça novamente. Então, a visão que vê simplesmente na perda de autoridade uma tendência ao totalitarismo, ou que vê simplesmente na perda de liberdade uma tendência ao totalitarismo, ela pode ser interessante para ler alguns aspectos da realidade, mas ela também peca por não enxergar a dimensão do que seria realmente o totalitarismo.